Olá, pessoal. Muito boa noite aos amigos que estão aqui participando do webinar. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o preparatório para a certificação PMI-ACP, a certificação ágil lançada aí pelo PMI. Primeiramente, deixa eu me apresentar aí para vocês. Alguns me conhecem aí do trabalho de divulgação aí no LinkedIn, outros ficaram sabendo do webinar através do Eventic. Tá certo? Meu nome é Vitor Massari, estou aí já há 15 para 16 anos na área de projetos de tecnologia da informação, tá certo? Eu sou colunista do site Profissionais TI, www.profissionaisti.com.br. Eu escrevo artigos semanais. Esse ano eu comecei um pouquinho devagar, porque nós estamos com muito trabalho aí pela Highflex Consultoria. E tenho certificações, tanto em gerenciamento de projetos tradicional, como PMP, como o assunto métodos ágeis é um assunto que eu tenho um certo fascínio, uma certa admiração, então eu me especializei em algumas certificações que existem no mercado. A própria PMI-ACP, as certificações da Scrum Alliance, de Scrum Master e Product Owner, a PSM1 da Scrum.org, que inclusive eu ministro o curso preparatório na Training, Unidade de São Paulo, e uma certificação recente que saiu no mercado, NESIM, coisa de 3, 4 meses aproximadamente, que é a ESIM Agile Scrum Foundation, tá certo? Sou proprietário também da Highflex Consultoria, o logotipo que vocês estão vendo aí em cima, empresa que ministra tanto treinamentos, como nós fazemos também a alocação de mão de obra, montagem de equipes, tá certo? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a certificação. Ela é bem recente, ela foi criada aí aproximadamente há 2, 3 anos, tá legal? O ACP vem de Agile Certified Practitioner, tá certo? Praticante de certificado em práticas ágeis. Para quem essa certificação é voltada para quem? Para gerentes de projeto que querem utilizar uma abordagem mais ágil, né? A palavra ágil é a vez do momento. Eu, como sou do mundo de tecnologia da informação, projetos de software, então são projetos onde você lida com constantes incertezas, constantes mudanças de requisitos, e as práticas ágeis vieram justamente para ajudar a você gerenciar esse ambiente de mudanças, esse ambiente de incertezas, tá certo? O grande diferencial dela com relação a outras certificações que existem no mercado é que ela não é voltada somente para o Scrum. Eu já li alguns artigos indevidamente dizendo que o PMI-ACP é a certificação Scrum no PMI. Não, não é. O Scrum cai no ACP? Cai bastante, mas existem muitas outras técnicas e conhecimentos ágeis que você precisa saber para encarar a prova. Não é uma prova barata, tá certo? Segue o padrão PMI, $435 se você for filiado do PMI, ou 495 se você não for filiado. Ela segue o mesmo esquema da certificação PMP, ou seja, a cada 3 anos você tem que renovar a certificação através de PDUs, que são horas que você lança, seja trabalhando, seja com estudo, seja fazendo cursos, tá certo? Metade das horas do PMP. No PMP você tem que comprovar 60 horas em 3 anos, no ACP você tem que comprovar 30 horas em 3 anos. Existe o handbook da certificação disponível no site do PMI, www.pmi.org. Lá ele explica direitinho o que você pode lançar, como você lança. Então, se você está interessado em saber um pouquinho mais da certificação, baixa o handbook, dá uma lidinha lá. O que eu preciso para poder fazer o exame? Então, a primeira coisa é o diploma de ensino médio, tá certo? O segundo requisito, você precisa ter 2.000 horas de experiência em gerenciamento de projetos, tá legal? Nos últimos 5 anos.
mais 1.500 horas em equipes que utilizaram métodos ágeis nos últimos 3 anos. Aqui tem um detalhe muito importante. Você não pode intercalar as 2.000 horas com as 1.500 horas. Então, na verdade, você tem que lançar 3.500 horas. 2.000 horas em gerenciamento de projetos e 1.500 horas em utilização de métodos ágeis. Então, vamos supor, você trabalhou de janeiro a junho sendo um gerente de projeto de um determinado projeto, tá certo? E entre junho e julho, você utilizou métodos ágeis. Esse mês de junho, que está em comum entre as horas de gerenciamento de projetos e as horas ágeis, você não pode lançar, não lança 2 vezes, tá legal? Agora, a boa notícia é que se você já tiver a certificação PMP, você está liberado das 2.000 horas. Você só tem que lançar as 1.500 horas. E possui 21 horas de treinamento em metodologias ágeis. O que são essas 21 horas de treinamento? Então, são cursos que você pode fazer pelos reps do PMI, são cursos que você pode fazer em instituições de treinamento que não são reps do PMI, cursos online, cursos via videoconferência, tá legal? A única coisa que não vale, não conta como horas de treinamento é autoestudo. É você lançar que, estudei, comprei o livro do Mike Griffiths, fiquei estudando em casa, não conta, tá certo? Como é que eu me inscrevo para o exame? Se você já tem a certificação PMP, você conhece tudo isso aqui que eu vou falar. Se você não tem, é a primeira vez que você está tendo contato com o exame do PMI, então a primeira coisa que eu aconselho de cara é baixar o handbook da certificação, que está disponível no link que está aparecendo aí, tá certo? Você vai se cadastrar no site do PMI, pmi.org, e solicitar a opção, né, candidatar-se para a certificação PMI-SP. Uma vez que você clicou nessa opção, você tem 90 dias para concluir o preenchimento do formulário. Submeteu, o período de revisão no PMI é um pouquinho maior do que o exame do PMP. Do PMP, se eu não me engano, até 5 ou 3 dias. O PMI-CP é até 10 dias. Tá legal? PMI liberou a primeira etapa da sua inscrição, aí você tem que pagar o valor, os 435 ou os 495 com cartão de crédito internacional. Aí você vai ter 2 caminhos, tá? Ou o caminho que você foi eleito pela auditoria do PMI, então você vai ter que enviar para o PMI qualquer documento comprobatório do que você lançou na inscrição. Então, por exemplo, trabalhei 2.000 horas de projeto na empresa XPTO. Você, quando fez esse cadastro, colocou o e-mail, você colocou o contato dessa pessoa. O PMI vai entrar em contato com essa pessoa. O PMI quer o seu diploma, para certificar que você concluiu o ensino médio. Ele quer o comprovante da certificação do curso que você fez. Então, ele pode solicitar qualquer coisa, tá certo? Se você não cair no processo de auditoria, o PMI vai te entregar a carta de elegibilidade, tá certo? E você pode agendar a prova no centro Prometric, aí no site www.prometric.com, no prazo máximo de até 1 ano. Você tem 1 ano para agendar a prova. Tá? Sobre a auditoria, as pessoas têm dúvida, puxa, mas será que eles vão olhar o que eu escrevi aqui? Não, o critério de seleção para a auditoria do PMI ele é completamente aleatório. Então é como se você estivesse num globo de sorteio. Você pode ser premiado e ser sorteado ou não, tá? É por amostragem. As pessoas não verificam, olha, deixa eu confirmar se realmente isso que ele está colocando está coerente. Não, tá legal? É muito importante, principalmente se você trabalha muito tempo na mesma empresa, é mais tranquilo. Se você tem essas horas lançadas em várias empresas, é interessante você entrar em contato sempre com o seu gestor da época, e se cair em auditoria, o PMI vai talvez o acione. Então é interessante você comunicar, você ter um bom relacionamento com ele para não ter problemas. Tá legal? Conteúdo do exame. Então vamos lá.
Primeira coisa, o exame é presencial, não é online, você vai ter que se dirigir a um centro Prometric para fazer a prova, sem consulta, tá certo? São 120 questões, das quais 20 não contam para a pontuação final. Então, na verdade, são 100 questões válidas. Ah, Vitor, mas eu sei quais são as 20 que não computam? Não, você não sabe. Você não vai saber. Tá legal? A média para você ser aprovado é aproximadamente entre 70% a 80%. Então, se você, nos simulados que você fizer, você ficar numa média de 80%, você pode encarar a prova. A duração da prova são 3 horas, tá? Muitos me perguntam, puxa, Vitor, é apertado o tempo? Eu falo para você, não é. Tá? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Idioma do exame é inglês, não existe ainda esse exame traduzido, igual o PMP. Então, falando do PMP, eu vou fazer alguns comparativos agora para quem já fez a prova ou conhece a prova, para não se intimidar. Então, primeira coisa, a prova do PMI-ACP, ela é infinitamente mais tranquila que o PMP. Tá? Então, essa é a primeira coisa, porque às vezes as pessoas falam, nossa, PMI, PMP, o exame é difícil, é muito mais simples que o PMP. A segunda coisa, no PMP, você tem uma proporção de 80% da prova é situacional e 20% da prova é teste de conceito. No ACP é ao contrário, você tem 80% da prova teste de conceito e 20% da prova situacional. Então é outra diferença. No PMP você tem 4 horas para 200 questões, e ele é um tempo, quem já encarou sabe que é um tempo agressivo. A do ACP são 3 horas, mas você consegue fazer tranquilamente. Eu fiz a minha prova 1 ano e meio atrás, mais ou menos, deu 1 hora e bateu 1 hora e meia com revisão e tudo, né? Então é uma prova bem mais tranquila. Lógico, exige estudo, exige atenção, mas vá mais tranquilo, tá certo? Ao contrário do PMP, o PMP tem a tradução, então a metade da tela é a prova traduzida, metade da tela é a prova oficial em inglês, onde você tem que responder. No ACP ela é inteira em inglês, tá certo? Então você tem que ter um certo domínio do idioma, tá legal? Existe uma divisão entre as questões, o que é chamado de ferramentas e técnicas ágeis e conhecimentos e habilidades, 50-50. Desses 50 existe mais uma divisão ainda dentro dos conhecimentos e habilidades, tá legal? No handbook ele detalha exatamente o que se enquadra como ferramentas e o que se enquadra como conhecimentos, tá certo? Quero fazer o exame, já fiz um curso preparatório, quero um material de suporte. Então vamos lá. O que eu recomendo para você para encarar o exame? Então, o principal é o livro do Mike Griffiths, o PMI-ACP Exam Prep. Tá? Ele é do grupo do RMC Project, que é o da Rita Macaulay, tá certo? O livro dele, em termos de conceito, é muito bom. Basicamente, o que está naquele livro é o que cai na prova. A única coisa fraca do livro são as questões. As questões estão num nível muito mais básico do que a prova realmente é. Então, algumas pessoas vinculam o RMC, livro da Rita, referência do PMP, a pessoa vai comprar e acha que é a mesma coisa. Matéria, sim. Questões, de jeito nenhum. Aí a pessoa fez a prova, puxa, mas a prova é muito mais difícil. Tá? A prova é num nível mais avançado que os exercícios do Mike Griffiths, mas o conteúdo é muito bom. É o livro referência que eu indico. Em paralelo, 2 livros que ajudam muito também para a prova, um é o Agile Project Management with Scrum, do Ken Schauber. Ken Schauber é um dos criadores do Scrum. Então ele diz, como eu peguei o framework que eu criei para desenvolvimento de software e escalei ele para o mundo de gerenciamento de projetos. Então tem muita coisa lá interessante que você vai se orientar para a prova.
E o terceiro é o Agile Planning and Estimating, do Mike Cohn. Mike Cohn é outro papa também do mundo ágil. Aliás, os livros dele sobre Agile, na minha opinião, são os melhores que existem na praça. Então, principalmente questões de planejamento, estimativa, que cai bastante na prova, o livro dele ajuda bastante. Todos eles em inglês. Em português, tem o Gerenciamento Ágil de Projetos do Jim Hinesmith. Esse é um livro, é legal ler, é interessante ler, só que ele é um livro mais pesado, ele é um livro mais maçante, tá certo? Mas eu também recomendo que você leia. Vitor, puxa, o meu tempo é curto, eu quero fazer a prova rápido. Livro do Mike Griffiths, não tem nem o que pensar. Se você está com tempo de preparo, tem tempo para leitura, leia todos, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho agora sobre itens que caem itens que você tem que saber, itens que caem na prova. Vou dar uma abordagem bem rápida e bem simples para vocês. Então, o começo de tudo, tá? É o manifesto ágil. Isso aqui isso é decoreba, você tem que saber isso de trás para frente, tá legal? Então o que você tem que entender é que o que está em azul tem que prevalecer sobre o que está em vermelho. Então, um exemplo, ele diz que indivíduos e interações devem prevalecer sobre processos e ferramentas. A prova e o conteúdo do ACP enfatiza muito o contato entre as pessoas, comunicação face a face, comunicação via videoconferência, comunicação verbal, comunicação visual, tá certo? Muito mais importante do que você se apegar a preenchimento de formulários, a envio de e-mails, ele prega a interação entre os indivíduos. Segundo o valor do manifesto ágil, software funcional tem que prevalecer sobre documentação abrangente, ou seja, o que é mais importante? Eu ter aquele processo onde você tem uma metodologia que você tem que preencher vários formulários, vários templates, submeter para aprovação e substitui a palavra software por produto. Você tem um produto que não funciona, você tem um produto falho, pode ter uma documentação tecnicamente perfeita, mas o produto final ruim. Então, documentação é importante? Sim, mas mais importante que a documentação é o seu produto funcionando. O terceiro é a quebra de paradigma máxima aqui do Manifesto Ágil, né? Isso aqui é relação cliente-fornecedor. Fornecedor colaborar com o cliente, seja ele interno ou externo, é muito mais importante, deve prevalecer sobre a negociação de contratos. É o famoso, isso está no escopo, isso não está no escopo. Isso não está no escopo, vou demorar mais 192 horas a um custo de R$200 do profissional. Entendeu? Ele diz que não, você tem que entregar valor para o seu cliente, mais do que se apegar a contratos. E o quarto item basicamente o que rege o conceito ágil é sempre estar apto a responder a mudanças mais que seguir um plano. Então é a grande mudança aí de um projeto ágil, né? O projeto chamado Waterfall, que você gasta meses, gasta semanas elaborando um plano e aquele plano fica congelado. E aí se tiver uma mudança, que no ágil justamente ao contrário. Você tem que estar aberto a mudanças, desde que elas agreguem valor. Tá legal? Então isso aqui você tem que saber de trás para frente, vai te nortear para uma série de perguntas na prova. Que tipo de questões caem na prova? Questões te dando 4 opções do manifesto ágil, uma está certa. Então vamos supor, você tem lá, ao invés de indivíduos e interações, você tem times e interações. Ao invés de software funcional, você tem software com qualidade. Eles trocam uma ou outra palavrinha para confundir, sendo que só uma está certa. O segundo tipo de pergunta é ao contrário. Eles colocam 3 certas e uma errada. Então, por isso que isso aqui é decoreba. E o terceiro tipo de pergunta que pode cair na prova é situacional. Dado um cenário, esse cenário contempla qual dos 4 valores no manifesto ágil. Tá legal? Então, fixa bem isso aqui. Outra coisa que você precisa entender, principalmente se você fez a prova do PMP. Se você fez a prova do PMP, o PMP enfatiza que é o gerente de projeto responsável, o gerente de projeto é o grande mentor, é que faz a coisa acontecer, responsável pelo sucesso, responsável pelo fracasso, responsável por controlar o projeto.
Para a prova do PMI-ACP, o gerente de projeto torna-se um líder servidor. Ele é um facilitador, ele é um motivador, ele é um coach, tá certo? Quem faz acontecer é sempre a equipe do projeto, o time. Então, você tem que mudar a chavinha quando for fazer a prova da CP. Se você fez a do PMP, muda a chavinha, tá? Outra coisa que você tem que mudar a chavinha é no seguinte: o que é um projeto de sucesso? Prova do PMP. Escopo dentro de um tempo, dentro de um cronograma. Aliás, dentro de um tempo, dentro de um determinado orçamento, né? É o triângulo tradicional, triângulo de ferro. Para a prova, o triângulo é composto de valor, qualidade e as restrições. Valor e qualidade são os pontos fixos do seu triângulo, tá? Você não pode ter variação, você não pode ter redução, você não pode ter negociação. As restrições são variáveis, podem ser variáveis. As três? Não as três, né? Projeto com escopo, tempo e custo variável chama-se caos, tá certo? Não é isso. Mas o que você tem que fixar é valor e qualidade, pontos fixos no meu triângulo. Restrições, algumas delas serão variáveis, tá bom? Scrum, tá certo? O Scrum cai bastante na prova. Você não precisa saber e não cai na prova as terminologias do Scrum. Por exemplo, Sprint Backlog, Sprint, Scrum Master, Product Owner, não cai nada disso. Então, onde você vê Scrum Master vai ser o Agile Project Manager ou vai ser o Leader, tá certo? Sprints serão sempre iterações, tá? Ciclo de vida de projeto iterativo, tá legal? O Daily Scrum é considerado na prova como o Daily Stand-Up, tá certo? O Product Backlog mantém o mesmo nome, mas não se apegue a terminologias do Scrum, tá legal? Foque em entender como o Scrum funciona. Isso aqui é bem interessante, pessoal, porque eu dou o curso na training de Professional Scrum Master, né? São 16 horas, só teoria do Scrum. A Scrum Alliance e seus cursos de certificação são 16 horas. Para o ACP, a gente vai falar do Scrum em, no máximo, meia hora, 40 minutos. Tá legal? O que você precisa entender, todos os níveis de planejamento que você tem num projeto ágil, né? O planejamento contínuo, diário, por iteração, por release e o planejamento estratégico, tá certo? E aqui algumas características de cada um. Isso aqui você também tem que conhecer de ponta a ponta. E o principal, que é sempre você entregar working software, né? Software funcional. Outra coisa que você também precisa saber é que você utilizando técnicas ágeis, principalmente, deixa eu voltar um slide aqui, no planejamento contínuo, você identifica riscos e problemas logo no começo do seu projeto, ó, que está aqui em verdinho, tá vendo? Está aqui em verdinho. E lembre-se desse gráfico, se você fez a prova do PMI, você conhece bem esse gráfico. O custo da mudança, quanto mais no início do projeto, menor. Quanto mais no final, defeitos encontrados na etapa final do projeto, o custo da mudança, o custo da qualidade torna-se muito mais alto. Então você precisa saber que você atua com os métodos, com as técnicas ágeis, você consegue identificar riscos, problemas, defeitos, sempre nas etapas iniciais do seu projeto. Aqui você tem gráficos de controle, também você precisa conhecer alguns para a prova, para fazer monitoramento e controle dos projetos ágeis. Aqui é um gráfico de gestão de riscos, tá certo? Como você gerencia riscos num projeto ágil, como você faz o monitoramento e controle.
Importantíssimo para a prova, projetos ágeis, quando nós falamos em Agile, Agile é algo lúdico, algo visual. Então, para a prova, a comunicação, o planejamento deve ser o mais visual, o mais lúdico possível. Então, isso aqui são chamados os radiadores de informação, né? São quadros com post-its, Kanban, relatórios burn-up, burn-down, ou seja, quem passa vê esse tipo de quadro. Quando você vai fazer a sua reunião diária, utilizar os quadros. Então, para a prova, isso aqui é considerado uma das melhores técnicas de propagação de informação. Quem passa consegue ver o que está sendo feito no projeto, tá legal? Velocidade é um conceito também que você precisa conhecer para a prova, que todo time tem uma velocidade de entrega de trabalho, tá certo? O que é essa velocidade? É algo aí que nós chamamos de story points. Então você precisa estar bem inteirado com o conceito de story points, como você estima as story points, do que se trata as story points e como das story points você calcula a velocidade de um time. E da velocidade de um time, como você elabora um cronograma de projeto. Tá legal? Aqui as diferenças entre um projeto waterfall e um projeto ágil, né? O projeto waterfall, ele é sempre indicado para cenários onde você tem você já tem você tem um domínio tanto dos requisitos quanto da tecnologia. Então você tem longas fases, né? Você tem longa fase de planejamento, depois uma longa fase de construção, né? De testes, uma fase de homologação, tá certo? Você segmenta em grandes fases. Em projetos ágeis você faz pequenas entregas, entregas curtas, tá certo? Em cada entrega você tem cada uma das fases. Você planeja, você monta o design, você testa, constrói, faz os testes e você faz uma homologação, tudo em intervalos curtos de tempo. Refinamento dos requisitos. Isso aqui é a grande sacada de um planejamento ágil. Muita gente diz que planejamento ágil não tem planejamento, né? Projetos ágeis não tem planejamento, é sem fazer. Não, existe um planejamento. A arte que você tem que ter enquanto gerente de projeto ou líder de projeto ágil é saber em que momento você vai detalhar mais o seu requisito, em que momento você vai deixar o seu requisito num nível mais macro, tá certo? Você não tem todos os detalhes daquele requisito naquele momento. E aquele requisito só vai ser desenvolvido, só vai ser construído daqui 4, 5, 6 meses, tá certo? Então você precisa ter todos os detalhes no começo do projeto. Então essa aqui é a grande sacada do projeto ágil. É a grande dificuldade das pessoas, porque fazer isso aparentemente é fácil. Na vivência que eu tenho, não é fácil. Você tem que ter uma pessoa com uma visão, uma pessoa que consiga ir do macro para o micro, para o detalhe, tá certo? Então, isso aqui você precisa saber bem como funciona. Jogos ágeis, né? Como eu disse agora há pouco, no Agile tudo é lúdico, tá certo? Tudo é visual. Então, por exemplo, aqui é uma técnica, é um joguinho chamado Speedboat, que ele diz o quê? Aqui você tem um barquinho, você tem o vento, que são as oportunidades, tá certo? Você tem o vento, que são as oportunidades, você tem os riscos, que são as âncoras, tá certo? Então, uma forma de gerenciamento de riscos. O pessoal coloca post-its e o desenho do barco, né? E o objetivo do barco é chegar na ilha ágil, né? Confiança, transparência, colaboração, melhoria contínua. É anárquico? É anárquico, mas o projeto ágil, o Agile, é anárquico, ele é lúdico, tá certo? Planning Poker, nós vamos falar bastante de técnicas de estimativas
para projetos ágeis. Então, se você já fez um curso de Scrum, ou se você já trabalha com métodos ágeis, essas cartinhas aqui são velhas conhecidas. Se você não conhece, isso aqui é o considerado o mais polêmico de projetos ágeis. Eu já tive alguns cursos que eu entrei em debates calorosos de pessoas que não acreditam nisso. Para a prova, você tem que acreditar cegamente nisso. No mundo real, o Story Points, o Planning Poker, nem sempre é uma realidade. Nem sempre você vai conseguir estimar com Planning Poker, tá? Mas para a prova, você tem que estar blindadinho, que é a melhor técnica para estimativa ágil que tem. Outra coisa, e que isso as pessoas, eu até brinco num dos últimos artigos que eu escrevi no Profissionais TI, eu falo do projeto Me Engana que eu gosto, né? Quando você faz uma estimativa, o seu gestor, o seu sponsor, quem está pagando a conta, precisa entender que quanto menos informação você tem, você sempre vai ter um range de estimativa. Você nunca vai ser preciso com relação à sua estimativa. A sua estimativa vai sendo refinada conforme você vai conhecendo o produto. É o chamado processo empírico, né? É o que é onde você adquire a experiência através do conhecimento, né? Quanto mais você conhece, mais experiência você ganha, mais propriedade você tem para falar no assunto, né? Então, uma coisa que você também precisa, não só para os seus projetos na vida real, mas como para a prova, entender que a estimativa nunca é precisa. Então ela vai variar. Quanto mais no começo eu tiver, maior o meu grau de incerteza. Quanto mais eu conhecer do meu projeto, menor. Isso aqui é o chamado cone da incerteza. Planejamentos. Então, você vai precisar saber o que é uma iteração e o que é um release. Eu tenho um planejamento de iteração e tenho um planejamento de release. Então, o exemplo clássico que eu adoro usar e é bem fácil de assimilar. Imaginando que você vai construir uma casa, tá certo? Você não vai arquitetar, fazer o desenho arquitetônico da sua casa, passar o desenho para os pedreiros e voltar daqui a um ano, tá certo? Então você diria que a sua casa tem 4 grandes fases. Então vamos chamar cada fase aqui de iteração. Vamos falar que nós temos a fundação, a alvenaria, a cobertura e o acabamento. Então, quantas iterações meu projeto possui? 4 iterações. E o release? O que é o release? Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho a fundação. Só com a fundação eu posso morar na casa? Obviamente que não. Fiz a segunda entrega, a alvenaria. Só com a alvenaria eu posso morar na casa? Ainda não. Fiz a cobertura. Já posso morar na casa se eu quiser? Em tese eu posso, né? Mesmo a casa não estando totalmente acabada, eu já tenho um teto, né? Pelo menos eu vou dormir, não vou tomar chuva nem passar frio. Então, ou seja, eu tenho o meu release. O release o que é? É o uso da casa. Então, o primeiro release do meu projeto. Eu tive quantas iterações? 3. Minha última iteração, que é o acabamento. Quando terminar o acabamento, eu posso me mudar definitivamente, trazer o resto dos meus móveis, equipar minha casa? Posso. Ah, legal. Então, eu vou ter um novo release, né? Que é morar definitivamente na casa. Tá legal? Então, você precisa ter esses níveis de planejamento bem claros na sua cabeça para responder a prova. Relatórios de monitoramento e controle, né? Isso aqui você tem planejado versus executado, né? Isso aqui, qualquer projeto, seja ágil ou não, você tem que ter uma ferramenta de monitoramento e controle como essa. Questão dos riscos, que como nós falamos de novo, né? Com técnicas ágeis você identifica o risco logo no começo do seu projeto. Então, projetos onde você gasta muito tempo planejando, discutindo, elaborando documentação, aí na hora da execução, que é quando o projeto acontece, o seu projeto afunda.
tá certo? Planejamento impecável, mas na hora da execução você identifica riscos que não foram identificados no planejamento. Com o conceito das entregas incrementais, das iterações curtas, você está sempre identificando riscos. E se o seu projeto é uma grande barca furada, você vai abortar logo no começo. Verificação e validação. Então nós vamos falar, você precisa conhecer um pouquinho sobre cada uma dessas técnicas, seja de verificação, seja de validação. Uma coisa muito importante, repara aqui que a gente está falando de testes integrados, teste de regressão, teste do sistema, inspeção de código. Aí você olha, puxa vida, mas isso aqui é projeto de software, isso aqui é voltado para o software. Eu não sou gerente de projeto de tecnologia de informação. Para que eu preciso saber isso? Resposta: sim. A prova testa muitos conceitos do desenvolvimento de software. O que, de novo, na minha opinião, é minha opinião pessoal, tá? Eu acho uma falha do PMI. O PMI não tem que testar conceitos de desenvolvimento de software. Ele não está formando gerentes de projetos de desenvolvimento de software. Ele está formando gerentes de projetos ágeis. Não importa em que especialidade você vai trabalhar, tá? Mas para a prova, alguns conceitos de tecnologia de informação, de desenvolvimento de software, você vai ter que conhecer. Se você trabalha com isso, muito do bem. Se você não trabalha, você vai ter que conhecer pelo menos o conceito básico. Inclusive, um deles é o TDD, o Test Driven Development, que é uma maneira de você elaborar o seu teste unitário, você montar com uma lógica invertida do que você pensa hoje. Hoje, o que acontece? Hoje, o desenvolvedor de software, ele primeiro desenvolve o código, depois ele testa. O teste dele, a chance de passar é grande. Por quê? Porque o teste é viciado, né? Quando ele desenvolveu o código, a tendência é que o teste seja viciado. O TDD, ele sugere uma inversão. Escreve o seu teste e roda. Porque vai dar erro, você não desenvolveu nada. Você escrevendo o seu código e rodando de novo, você vai ter a certeza que foi o seu código que fez passar. Então, muda um pouco da ordem das coisas. Outro assunto polêmico, outro assunto que toda vez que eu levanto em treinamento gera uma certa discussão. Se você tiver interesse no assunto, Kent Beck é o cara, é o papa do assunto, tá? Então, se você quer usar isso na sua fábrica de software, quem conhecer um pouquinho, lê o livro do Kent Beck. Para a prova, você precisa conhecer o beabá do fluxo. Tá legal? E o ATDD, que é um desenvolvimento orientado a teste, mas aí na visão do seu cliente final, né, do seu analista de negócio, da pessoa que vai homologar o produto do seu projeto. Tá bom? Ciclo de melhoria contínua. Isso é outra coisa que você, para a prova, precisa saber que as lições aprendidas são coletadas sempre, a todo momento, de forma contínua. Então você repara aqui que até o desenho representa o desenho do infinito, né? Tá certo? Você está sempre identificando a melhoria. Aqui tem o processo, né, que nós chamamos de retrospectiva. Você precisa conhecer as etapas de uma retrospectiva, incorpora isso na próxima fase, na próxima iteração do seu projeto, né? Então a tendência é que você e sua equipe sempre estejam no processo de melhoria, de evolução contínua. Legal? Novamente aqui o Planning Onion, né? Onion é cebola, a cebola ágil. Então, de novo, isso aqui você precisa ter gravadinho na sua cabeça. Para a prova, você vai ser testado até um nível, você precisa conhecer quais são as 6 camadas. Detalhe, você vai ser testado até o detalhe do release. Por quê? Porque o portfólio e a estratégia, aqui nós já estamos falando de gestão de programas, gestão de portfólio. Tá legal? Já é uma coisa mais estratégica. A prova do PMI-SCP não testa nesse nível. Você só precisa conhecer, saber que tem. Mas o detalhe de estratégia e portfólio em projetos ágeis não cai na prova.
E como eu disse agora há pouco, a prova é muito voltada, existem muitas questões voltadas para o aspecto do time e para o aspecto do fator humano, tá legal? Então você precisa sempre identificar como melhorar não só o seu processo na forma de técnicas e ferramentas, mas como o seu processo no fator humano, tá certo? Como melhoramos o relacionamento, como melhoramos a nossa forma de colaboração, como melhoramos o nosso planejamento, tá legal? Então, isso aqui, pessoal, é uma abordagem muito rápida, muito simplificada do que cai na prova, algumas dicas, tá? Tá longe de ser o conteúdo completo do exame, isso aqui é só para você ter uma noção, tá legal? Então, eu quero aproveitar e divulgar para vocês um curso preparatório que eu estou ministrando em nome da Highflex Consultoria, tá certo? Qual que é a proposta desse curso? Então, são 24 horas em 3 finais de semana. Na verdade, são três sábados. Tá legal? Qual que é o grande diferencial desse curso? Então, vamos lá. O curso ele é online, é via videoconferência. Então, do mesmo jeito que vocês estão aqui hoje no Zoom me assistindo, vocês vão estar me assistindo no Zoom nesses 3 sábados. Tá certo? O Zoom eu estou percebendo aqui que alguns estão acessando do iPhone, outros do iPad, outros talvez do PC. Então, quer dizer, você pode fazer o curso em qualquer dispositivo, na sua casa. Você não vai ter custo de estacionamento, refeição. Você não vai ter aquele soninho da tarde, né? Curso de sábado, final da tarde. Passou o coffee break de curso de sábado, seu olho, né? Insiste em querer fechar, você vai estar na sua casa, né, bater um soninho, você vai pegar uma água, vai comer uma bolachinha, tá certo? Então, dá um conforto. Esse curso, ele é o suficiente para você fazer a prova, ele atende o requisito das 21 horas, na categoria D, né, que é Consultant Companies and Trainings. A Highflex, ela não é um rep do PMI, que é a categoria A, mas ela se enquadra na categoria D, tá certo? E ao contrário de outras instituições que, olha, você faz o nosso workshop de 8 horas e o curso de 16. Então, para você fazer a prova, você tem que fazer os dois. Aqui não tem venda casada. Esse curso é o suficiente para você fazer a prova. O formato do curso é você ficar comigo o dia inteiro no sábado, tá certo? E de domingo a sexta, você vai fixar a matéria através de estudo, através dos livros que eu recomendar e através de uma bateria de exercícios que eu vou passar para vocês. Ou seja, quem tiver interesse em participar do curso vai suar, tá certo? Vai malhar bastante comigo. Para quê? Para fixar. Curso segunda, terça e quarta, você não tem tempo. A matéria é jogada para você, você não tem tempo de digerir. Curso à noite, você tem sono. Então, a ideia é que você fixe, porque eu quero ajudar a aumentar. Hoje nós estamos, na última medição, nós tínhamos 83 PMIs ACPs no Brasil. 84 com um aluno da minha turma anterior que passou essa semana, que me deu uma ótima notícia, tá certo? E quem participar, também espero que ajude a aumentar esse número para chegar em 100. Agenda do curso. Então nós vamos ter 3 aulas, tá? Divididas nos capítulos. Aula 1 nós vamos falar de framework ágil, entrega orientada a valor, engajamento dos stakeholders, capítulo para mim mais importante, um dos mais importantes do curso. Aula 2, o foco é no time, práticas de aumento de performance do time. Planejamento adaptativo, o segundo item mais importante para a prova. Identificação e resolução de problemas. Aula 3 é malhação, melhoria contínua, que é um capítulo bem curtinho, e simulado. Aí eu vou botar vocês para suar, tá certo? Puxa, Vitor, aí a famosa pergunta, how much? Quanto dói? Então, o investimento é R$ 435. Você pergunta, nossa, Vitor, mas é muito mais barato. Eu vejo em outras consultorias aí de treinamento, 1.600, 2.000. Por que esse investimento é barato? Simples. Pelo fato de ser uma videoaula, tá certo? Permite que eu consiga jogar esse curso num custo atrativo para todo mundo, tá certo? O material é todo digital, então você vai ter o PDF e os simulados em PDF na sua casa, para você imprimir, para você ler no seu tablet, no seu celular, no seu PC, tá legal? Então é um investimento pequeno com relação ao retorno que você vai ter.
Como é que eu me inscrevo? Se você quiser se inscrever, existe o link aí do Eventic. Alguns participantes hoje aqui do, do webinar, eu percebi que eles se inscreveram ali pelo site do Eventic, né? Eu divulguei esse webinar lá também. Então, na mesma página, existe um link para inscrição. Pagamento é via. Eu não sei se o Eventic está trabalhando com o Moip ou PagSeguro, aí você consegue pagar via boleto, parcelar, pagar do jeito que for melhor para você, tá certo? O local, aqui nessa ferramenta Zoom, quando você se inscrever, eu vou te passar a sala e vou te passar a senha para você usar a sala. Esse curso, aqui, um webinar, a sala é aberta para quem quiser participar, o curso, a sala é fechada justamente para que realmente quem se inscreveu no curso participe. Dias 8, 15 e 22, todos sábados. 8h30, 5h30, break de manhã, break à tarde, entre 1h30 e 1h45 de almoço, tá certo? Como a garantia, outro diferencial do curso, outro diferencial que só a Highflex está dando aí para quem for fazer o curso. Se você fizer a prova, você tem uma garantia de 30 dias, fez a prova, não passou, você automaticamente já está inscrito na próxima turma, tá certo? E o custo vai ser zero, você não vai pagar nada, e vai ser até bom que se você não passar, você vai compartilhar a sua experiência. Se você se dedicar, com certeza você passa. Se você seguir o meu trabalho aí ou no Twitter ou no Facebook, que eu já vou falar para vocês já onde você pode me encontrar, você vai ver o que esse aluno aí colocou. Inclusive, uma das coisas que ele colocou, puxa, Vitor, eu li vários livros, os teus simulados, os teus exercícios foram mais próximos da prova, tá legal? Porque eu tenho, na minha época de estudo, eu tive acesso a muito material e teve só um lugar específico onde eu encontrei questões que realmente foram próximas da prova. Então, eu procurei elaborar algo próximo da realidade da prova para você poder passar. E nós ultrapassarmos a marca de 100 PMIs ACPs aí brasileiros. Pessoal, contatos. Então, existe o nosso site está em fase final aí, o www.highflex.com.br. O site já está no ar, mas ele está passando por uma reformulação. Mas mesmo assim, visita, deixa a tua opinião lá, divulga para os teus amigos. Contato, CMEI 24/7, vitor.massara@highflex.com.br, tá legal? No LinkedIn, você pode me encontrar tanto no meu perfil pessoal, Vitor Massari, alguns amigos aqui eu sei que já fazem parte da minha rede. Highflex Consultoria, seguir também a minha consultoria, sempre para ficar atento com novidades com relação a cursos, treinamentos. Grupo de gerenciamento ágil de projetos e produtos é um grupo muito bacana, tem bastante gente legal divulgando lá, tem o Ricardo Vargas, tem o Fábio Cruz, que é do PMI Santa Catarina, tem bastante gente legal, tem o próprio Rodolfo aqui que está integrando aqui, está participando do webinar, também sempre contribui com artigos ricos aí nesse grupo, tá certo? Skype, você também me localiza no Vitor Massari. Twitter, você tem o @agilecoachsp, que é o meu, estou sempre divulgando aí artigos, e-books, treinamentos, e o Highflex Consult também, que é onde a gente está divulgando aí os nossos próximos trabalhos, as próximas etapas aí que nós temos. Facebook, Coaching Scrum e Gerenciamento de Projetos com o Vitor Massari, é a pessoal, e a da Highflex Consultoria também tem uma página lá para divulgação de espaço. Pessoal, eu gostaria de agradecer a participação de todos e o chat vai estar aberto para quem quiser fazer qualquer pergunta e tirar qualquer dúvida, o chat em texto aí está aberto. Quem está me mandando mensagem privada, eu vou ler a pergunta e vou responder para todos. Vitor, você acha que vale a pena quem não trabalha com gerência de projeto tradicional, mas trabalha com métodos de gestão de projeto de software, realizar a prova de certificação PMACP? Sim. Sim, pelo seguinte motivo, ela, em termos de conteúdo, ela é uma certificação muito mais rica do que o Scrum. Tá legal? Certified Scrum Master, Professional Scrum Master, ela é
ela é uma prova, ela é uma certificação que ela te abre um pouco a mente. Por quê? Porque você entende como é que você aplica boas práticas de gerenciamento de projetos aliado a métodos ágeis. Então, sim, recomendo com certeza, tá? Principalmente para projetos de software. Projetos de software são regidos a mudanças e são regidos a incertezas. As pessoas fingem que não, né? Aí é o famoso me engana que eu gosto. Aí estoura o prazo, estoura o orçamento, tá certo? Então, principalmente para projeto de software, eu indico, sim, fortemente. Algum, quem quiser comentar aí, o espaço está aberto. E quem não tem as 2.000 horas de gerência para comprovar, você acha que vale a pena arriscar? Olha, aí eu vou te falar que você está jogando com a sorte. Se você cair na auditoria do PMI, você se complica. Se você não cair, é loteria, tá? Você arriscar com a sorte, tá? Minha opinião pessoal, não, eu não faria, tá? Porque se cair ele pedir, você morreu com custo. Sobre a questão da elegibilidade, as 2.000 horas em gerenciamento ou em participação em projeto? Gerenciamento, tá legal? É gerenciamento. Mas, se você. Ó, aí tudo é questão de negociar. Se você participou de projetos, tá legal? Você tem um canal, você tem um canal aberto com seu gestor da época, ou você trabalha na mesma empresa até hoje, é uma questão só de você conversar com ele. Ó, eu vou me inscrever, tal, 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 tal. Se eu lançar essas horas, você tem como me ajudar? Você tem como comprovar? Tá? É um acordo de cavalheiros, tá bom? O que não pode você não ter como comprovar as 2.000 horas e fazer, tá legal? Vamos lá. Como faço para comprovar essas 2.000 horas? Você vai dizer o seguinte: olha, trabalhei em projeto XPTO, gerenciando o time, gerenciando equipes, fazendo monitoramento e controle, prestando reporte, todas as dizendo o que você fez em qual etapa de gerenciamento de projeto que você trabalhou mais: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, encerramento. Tá legal? Aí você tem que dizer, trabalhei de janeiro a julho na empresa tal, no projeto de construção de uma ponte, por exemplo. E lá eu fui o gerente de projeto responsável por uma equipe de 92 pessoas, tá legal? É assim que você comprova. Vitor, como o mercado está olhando para a certificação PMI-ACP? Com bons olhos, tá? Com bons olhos. Agora, a minha opinião pessoal, o PMI não está sabendo divulgar. Tá legal? O PMI não está sabendo divulgar. Pelo seguinte, na minha opinião, é a única certificação do PMI que você não tem um BOC ou um Practice Standards. Não tem um PMI ACP Practice Standards, né? Você tem até na certificação do Schedule Professional, que, desculpa, é minha opinião, uma certificação que para mim não valor zero, de novo, minha opinião. Existe, né, o Practice Standards de certificação para Scheduler Professional e do ACP não. Então, quer dizer, a do ACP ele indica uma série de livros. Boa parte deles eu mencionei aí no webinar. Então, eu acho que o PMI tem como explorar, por exemplo, ele dizer, olha, como é que o meu PMBOK, que eu tenho lá minhas 47 práticas, como é que eu alio isso aos métodos ágeis? E você alia, pode ter certeza, de forma intuitiva. Você nem sabe que você está fazendo planejamento, declaração de escopo, né? Você não se apega ao nome, mas você está fazendo. O livro do Fábio Cruz, o Scrum e mais PMBOK,
não sei aqui se todos conhecem, Fábio Cruz, do PMI Santa Catarina, ele tem um livro, Scrum mais PMBOK unidos no gerenciamento de projetos. Para mim é a versão definitiva, é a literatura definitiva do assunto. Né? Inclusive, uma das iniciativas da Highflex é trazê-lo para cá, justamente para dissertar sobre isso. Né? Então, o PMI tem que saber explorar mais. O próprio PMI ACP, aliás, o próprio PMI São Paulo, eu li uma entrevista de um membro do PMI São Paulo dizendo que, olha, tira o PMI ACP se você trabalha com projetos de software. Você ser ágil é muito mais do que trabalhar com projetos de software, é uma filosofia de vida para qualquer tipo de projeto que você fizer, entendeu? É uma mudança cultural. Então, a partir da hora que o próprio PMI não incentiva da maneira correta, por isso que a gente tem pouca adesão. Mas as pessoas que trabalham, conhecem ágil, estão valorizando essa certificação. Muito melhor, de novo, eu sou CSM, tá certo? Mas a certificação tem muito mais credibilidade que o CSM, que você faz um curso de 2 dias e faz uma provinha básica, tá legal? Vitor, ao meu ver, parece que está sendo vendido como complemento ao PMBOK. Não, na verdade, esse é o erro. Ele não está vendendo como complemento. Ele está vendendo como uma entidade isolada. E, na verdade, ele é um complemento do PMBOK. Tá certo? Ele diz o seguinte, olha, você pega o PMBOK e você usa esta abordagem, abordagem ágil. Ou você usa a abordagem waterfall. Um equívoco, né, que muitos cometem. O PMBOK é engessado. Não, o PMBOK não é engessado. O PMBOK ele é um guia de práticas. Ele te diz, você pode usar até 47 boas práticas no seu projeto. O como você usa é outra conversa. O PMBOK não diz como você usa. Aí as pessoas engessam, colocam processos burocráticos, usam waterfall, RUP, seja lá o que for. O ACP ele é um complemento. Tá certo? Ou seja, beleza, as 47 práticas eu posso usar, eu tenho métodos ágeis que são aderentes a essas 47 práticas. Tá legal? Então, na verdade, o PMI-ACP ele é uma abordagem, tá certo? Em como você utilizar as boas práticas. Mas o PMI não está vendendo desta forma. Isso, para mim, é um grande erro. Exato. É isso aí mesmo, tá? O PMBOK ele não é vilão de nada. As pessoas que implementam é que são as vilãs, que ingessam as coisas, né? Você acha interessante fazer o PMI-ACP antes do PMBOK? Olha, depende. Você tirar a certificação PMP, ela te abona das 2.000 horas. Só que ela é uma prova muito mais arrojada. Então, o meu conselho é o seguinte: você tá hoje mais para o mundo dos métodos ágeis ou para o mundo de gestão tradicional de projetos? Se você tiver mais para o mundo de gestão tradicional, sem dúvida nenhuma, eu aconselho PMP e PMSP. Se a tua realidade é outra, você está mais voltado para os métodos ágeis, então eu aconselho você ir para o PMSP. Tá legal? A minha opinião é, tire as duas. Tá certo? Essa é a minha opinião. Algum colega quer colocar mais alguma observação? Para as horas em gerenciamento de projetos, nós relatamos as atividades de iniciação, planejamento. Para as horas em times de projeto, as horas ágeis são mais, das 1.500 horas é o mais simples. As 1.500 horas é só dizer, olha, trabalhei trabalhei num projeto de 12 meses, onde trabalhamos em 12 iterações de um mês, e utilizamos Scrum, Swing Program, esse tipo de coisa, tá? A declaração das 1.500 horas é bem simples. Quem tiver interesse depois, eu posso até, entre em contato comigo pelo e-mail, eu até mando o meu application form da época, tá legal? Aí você tem uma ideia aí de como preencher. Algum colega quer colocar mais alguma questão, mais alguma observação aí para discussão?
O espaço tá aberto aí. Vitor, as horas de certificação Scrum contam para o PMACP? Conta, conta. Conta sim, conta como hora de treinamento, tá? Então, por exemplo, se você fez o certificação Scrum, o do Scrum Master, da Scrum Alliance, conta sim, conta. Então, no caso aí, você teria 16 horas. O que você precisaria é fazer mais 5 horas. Aí, para essas 5 horas, ou você faz o curso da concorrência, né, que o da venda casada, você faz as 8 horas do workshop ágil, ou você faz o curso de 21 horas, que ainda assim é mais barato que as 8 horas do workshop. Tá legal? Mais alguma pergunta dos colegas? CSM, CSPO você já atingiu. CSM, CSPO você atingiu. Porque você tem 32 horas, né? 16 de cada um, você tem as 32 horas. Só que então, se você já tem essas horas, o meu conselho para você, não vá só com esses dois cursos fazer a prova, tá? Então, o meu conselho é que você compre o livro do Mike Griffiths, tá legal? O livro do Mike Griffiths é a referência. E aí, simulados, os simulados é o seguinte, eu tenho esse curso num formato online, formato videoaula, num determinado custo aí. O que a gente pode fazer é assim, posso conceder um voucher de desconto para você ter acesso ao curso para fazer os simulados, tá legal? Eu tenho lá aproximadamente 200, não sei, tá em torno de 200 questões, mais ou menos, 200, 250, eu não lembro ao certo, tá? Porque aí são questões próximas da prova. O livro do Mike Griffiths não é bom para simulado. É muito, você vai olhar a prova e vai achar, puxa, eu vou gabaritar na prova, e não é bem assim, tá legal? Mais perguntas aí dos colegas? Exato. É... Exato, Rodolfo. Na verdade, apenas gostaria de colocar que muitas vezes as pessoas acham Agile uma coisa de outro mundo, quando na verdade já utilizamos muitas das práticas de forma intuitiva. E quando você está sendo ágil, quando você está sendo Agile, você está usando boa parte das boas práticas do PMBOK. E existem correntes xiitas dos dois lados. Tem um debate, ele já é um pouco antigo já. Foi em agosto, julho, agosto do ano passado, onde o gerente de projeto se encaixa dentro do Scrum. E gerou uma polêmica desgraçada, porque assim, existe desde o do pessoal mais tradicional, não, porque Agile é anarquia, não serve, não tem, não sei o que lá, não sei o que lá, como correntes que dizem, não, projeto ágil não tem gerente, não tem planejamento, não tem cronograma, o importante é entregar valor. Não, né? Assim, você tem que ter existe um meio termo, tá certo? Existe um meio termo. Então, tem muita polêmica. Por quê? Pelo Agile ser uma coisa nova, então tudo que é novo incomoda, tá certo? E você sempre vai ter, igual você torcer para time de futebol, né? Você tem o palmeirense, tem o corintiano, você tem os caras que são selvagens, né, que brigam, se matam, que é o fanatismo extremo, e tem as pessoas de bom senso. A questão de Agile versus Waterfall cai na mesma situação. Nem sempre você vai ser ágil, tá certo? Nem sempre você vai poder utilizar métodos ágeis dos seus projetos, isso é um fato, tá certo? Só que você não pode se tornar cego, né? Você não pode se blindar.
Tá legal? Mais algum comentário dos amigos? Quem quiser colocar mais alguma observação? Bom, eu não sei se todos aqui acompanharam desde o do começo. Nós vamos, eu vou publicar esse webinar. Ele vai estar disponível tanto no SlideShare quanto no YouTube. Então, se você é seguidor, seja no LinkedIn, no Twitter, no Facebook, fica atento que em breve aí eu já vou estar divulgando o endereço dos dois para você revisar algum ponto que não tenha ficado claro, você escutar aí com mais atenção, tá certo? Pessoal, última chance. Alguém quer colocar mais alguma coisa, tirar alguma pergunta? Poderia indicar algum lugar no Brasil? Primeiramente, Rodolfo, muito obrigado pelo apoio sempre aí do trabalho. Continue publicando no grupo, né? Os seus artigos, os seus compartilhamentos são sempre bem-vindos. Espero contar com você dia 8, 15, 22. Né? Você já demonstrou um certo interesse. Eu espero que você feche aí conosco aí com a Reflex e seja mais um certificado. O 84 foi da Reflex, que até o 100 sejam todos de lá. Diógenes, poderia indicar algum lugar no Brasil para comprar o livro do Mike? No site da Project Lab, www, eu vou colocar aqui, eu vou escrever que fica mais fácil. Eu vou colocar o projectlab.com.br. Ele é salgadinho, tá? Ele está morrendo numa faixa de acho que de R$ 200. Em livrarias é muito difícil encontrar, tá? No site da Project Lab é certo. É certo que você encontra, mas ele é um precinho mais generoso. Tá legal? Infelizmente, ao contrário do livro do PMP, ainda não existe versão traduzida, né? Então, o livro dele é inteiro em inglês. Não deixe de comprar. De novo, é uma pena, porque o livro é o livro ideal e o exercício ficou abaixo. Se tivesse sido do mesmo nível que é o livro do RMC para o PMP, seria a literatura obrigatória. Mais algum amigo quer fazer alguma colocação? As inscrições do curso, pessoal, o curso começa no outro sábado. As inscrições vão até o dia 7 às 4 da tarde, tá? Que vai estar disponível lá no site do Eventic. Mas não deixe para a última hora, tá certo? Imprevistos acontecem, então aí, se você já quiser garantir o seu lugar, entre lá. A gente tem uma lotação para 20 alunos, né? Senão fica formato videoconferência mais 20 alunos fica ruim, tá legal? Muito obrigado, Diógenes. Espero então fechar com você. Espero que você entre lá no site. Se você tiver alguma dúvida, dificuldade na hora da contratação do curso, entra lá em contato comigo no e-mail que eu mencionei, tá legal? Espero de novo. Também quero te ajudar a ser um PMASCP. Nós vamos aumentando aí essa gama aí de certificados aí no Brasil. Muito obrigado aí pelo prestígio. Em nome da Highflex, eu agradeço. Mais algum amigo quer colocar alguma colocação?
Muito obrigado. Em nome da Highflex aí, eu agradeço o prestígio. Se tiver interesse no curso, espero contar com você. Muito obrigado. Boa noite. Pessoal, muito obrigado. Rodolfo, muito obrigado aí pelo apoio de sempre. Tá legal? Agradeço a todos. De novo, novamente, vou estar publicando YouTube e SlideShare. Então, se vocês quiserem pegar depois o link, compartilhar com conhecidos, pessoas que tenham interesse também, pode compartilhar, fiquem à vontade, tá? Devo estar publicando hoje até entre hoje, no mais tardar amanhã cedo, né? Então, fiquem atentos aí nas redes sociais, tanto minha quanto da Highflex, para ficar atento aí. Tá legal? Pessoal, eu vou encerrar a transmissão. Agradeço aí a participação de todos e uma ótima noite.